Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindas à apresentação trimestral de resultados do XP Selection, Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, passo a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos e obrigado pela participação de vocês nesse nosso call trimestral. Vamos começar falando um pouquinho aqui, alguns comentários gerais sobre o último trimestre de 2020, passando pela carta do gestor. Como todos sabem, o quarto trimestre de 2020 encerrou um dos anos mais difíceis da humanidade, causados principalmente pela pandemia de Covid-19. Tal pandemia causou estragos econômicos e sociais como nunca visto na história. E o último trimestre de 2020 iniciou com um pouco mais de otimismo com relação ao desenvolvimento das vacinas, mas logo a nova onda de contágio tornou-se mais evidente nas principais economias ao redor do globo, principalmente derivadas das novas variantes do coronavírus. Isso ficou mais evidente à medida que os hospitais começaram a lotar novamente e novos lockdowns parciais começaram a ser decretados. Mesmo assim, mesmo com esse cenário, mesmo com os números bem piores com relação ao número de casos, superando até os picos da primeira onda, o que prevaleceu de fato foi no desempenho dos ativos financeiros foi o otimismo com relação à publicação dos estudos das vacinas, que no primeiro momento alguns fabricantes publicaram a eficácia de suas vacinas superiores a 90%. E, na sequência, após essas publicações, a aprovação nos órgãos reguladores e o início do plano de vacinação nas principais economias europeias e nos Estados Unidos. Então, o otimismo em relação à recuperação econômica com o plano de vacinação perdurou aí ao longo do trimestre, com os índices de bolsa, por exemplo, atingindo uma performance estelar no mês de novembro. Aqui no Brasil não foi diferente, apesar do atraso do plano de vacinação, o Ibovespa teve um desempenho significativo, acumulando uma apreciação de 25,8% no trimestre e conseguindo fechar o ano no terreno positivo, com uma variação de 2,9% frente a 2019. Falando um pouquinho sobre o aspecto político, 2020 foi marcado pela eleição presidencial americana, eleição de Joe Biden. A transição, como todos sabem, foi uma transição um pouco conturbada. Chegamos até o surpreendente episódio da invasão do Capitólio agora no início de 2021, dado a não declaração de vitória de Donald Trump não aceitou a vitória de Joe Biden inicialmente. Mas, apesar da preocupação inicial, a posse se deu de maneira tranquila no início desse ano, e o governo democrata já está em pleno funcionamento, e vocês devem ter visto as notícias mais recentes, está tentando aprovar o principal objetivo aí de curto prazo, o novo pacote fiscal no valor de 1,9 trilhão de dólares. Esse pacote, é claro, deve beneficiar esse ambiente de otimismo que a gente está tendo nesse início de ano, em relação ao processo de recuperação econômica, mas também começa a gerar algumas ponderações de alguns economistas renomados, como Larry Summers, como Blanchard, que falam a respeito do tamanho do pacote, consideram o pacote um pouco excessivo, e esse pacote poderia até gerar pressões inflacionárias não vistas nessa geração, segundo a palavra deles, né? E, consequentemente, influenciariam uma retirada dos estímulos monetários antes do imaginado pelo mercado. É um risco que, tanto nos Estados Unidos ocorre, dado se tivesse essa retirada de estímulo monetário
acaba afetando aqui o Brasil também, que pode ter que correr atrás da sua curva de juros aqui, mas são apenas ponderações iniciais. A maioria do mercado ainda acredita que o benefício de recuperação econômica vai ser maior do que esse risco de pressão inflacionária. Falando um pouco de Brasil, o debate voltou no último trimestre do ano a ser novamente, e continua até hoje, né, a respeito do auxílio emergencial, a prorrogação ou renovação desse auxílio emergencial, embora num patamar menos relevante para um menor número de pessoas. E essa ênfase na volta do auxílio emergencial voltou a radar após alguns dados econômicos mostrarem sinais de cautela em relação à trajetória de recuperação econômica brasileira, né? Principalmente os índices de confiança, que vinham numa boa retomada desde junho de 2020, mais para frente vai ter os gráficos na apresentação, eles se estabilizaram em patamar ainda um pouco inferior ao início da pré-pandemia, né? E acabou que os políticos voltaram a mencionar a necessidade desse auxílio emergencial novamente para a economia não desacelerar. Aqui a grande preocupação é a ausência do mercado, é a ausência de contrapartidas para o equilíbrio fiscal das contas públicas, né? Então, vamos ver como se desenvolve nos próximos dias e semanas. Falando um pouco de mercado de FIIs, o IFIX no trimestre voltou a apresentar uma rentabilidade positiva, alta de 2,7% no trimestre, mas essa apreciação não foi suficiente para o índice fechar em território positivo. O índice no ano ficou menos 10,2%, né? Apesar da crise do coronavírus e da retomada não ter sido tão expressiva como no índice de ações, por exemplo, 2020 mostrou a resiliência e o desenvolvimento da indústria, né? Encerramos com 75 ofertas primárias, ofertas 400 de FIIs, somando 24,6 bilhões de reais, contra em 2019 foi de 67 ofertas e 21,4 bilhões. E outro sinal claro do desenvolvimento da indústria foi a liberação por parte dos reguladores das operações de aluguel de cotas de FIIs, que tende a levar a liquidez no mercado aí com o tempo. Essa volatilidade mais acentuada que a gente encontrou no último trimestre do ano permitiu o fundo XP Selection aproveitar boas oportunidades de investimentos no dia a dia, né? A gente entende que as oportunidades continuarão a ocorrer em virtude do grau de incerteza da recuperação econômica brasileira, mas também a gente vem conseguindo aproveitar a oferta de follow-on no mercado primário. Isso tem nos ajudado a manter uma consistência de realização de ganho de capital expressivo, mantendo a qualidade do nosso portfólio aqui. O nosso time segue buscando ativos com bons níveis de dividend yield e seguimos com aquele objetivo de otimizar nossa linha de receitas de rendimentos de FIIs e depender cada vez menos do ganho de capital, né, que tem uma ineficiência operacional. E por último, vale lembrar que no trimestre nós realizamos a terceira emissão de cotas do XPSF11. Ela foi no quarto trimestre, né? A gente realizou a terceira emissão. Ela foi encerrada em meados de novembro e já no meio de dezembro a gente conseguiu realizar toda a alocação dos recursos da emissão. Foi um processo rápido que a gente já tinha monitorado justamente como objetivo dessa emissão, aproveitar as oportunidades que estavam no mercado. E vale lembrar também que essa emissão foi destinada exclusivamente para os atuais cotistas da database da oferta, né? Então, foi apenas direito de preferência e o restante das cotas foram canceladas, justamente para não trazer novos cotistas para a base societária, dado o preço da cota mais baixa que a gente realizou a oferta. Esses cotistas conseguiram ter o benefício da emissão com deságio aí. Passando para um cenário macroeconômico, falar um pouquinho mais de outros temas. Pode passar o slide, por favor? Não, desculpa, os destaques aqui do quarto trimestre antes de passar para o cenário econômico. Resultado do fundo, 2,41 por cota no trimestre. A gente conseguiu aproveitar, principalmente o mês de dezembro, que teve um desempenho bem favorável em algumas posições nossas no mercado secundário para realizar
parcialmente algumas dessas posições e gerar um ganho de capital expressivo para o fundo. E o resultado distribuído foi 2,20 por cota no trimestre. As alocações estavam no final do ano em 34 FIIs, sendo um total de quase 407 milhões. O dividend yield dessa nossa carteira estava por volta de 8,7 ao ano, contra um dividend yield do IFIX de 8,3. Tá? A gente detinha um CRI apenas na carteira, uma posição de 8,9 milhões. Vale lembrar que a gente se desfez de parcela desse CRI hoje, estamos por volta de 1 milhão nessa posição apenas. Tá? Agora, passando para o cenário econômico, por favor. Aqui, inicialmente falando sobre o PIB, desde meados do terceiro trimestre, indo para o quarto trimestre, o afrouxamento das políticas de isolamento social culminaram na retomada da atividade econômica brasileira. Né? Apesar dos sinais iniciais mostrarem uma recuperação em V na economia, gerando bastante otimismo no mercado, os severos impactos da crise de Covid acabaram por delimitar essa recuperação aí. Então, a gente está com uma projeção do ano de 2020 fechar numa retração de 4,4% do PIB, embora esse número seja muito inferior ao que se previa inicialmente na pandemia, ele ainda é superior às retrações ocorridas em 2015 e 2016, como vocês podem ver no gráfico. Com relação a 2021, temos uma expectativa de 3,5% de crescimento. Aqui, o crescimento da economia vai ser ditado principalmente pela capacidade do governo de retomar as rédeas da esfera fiscal, mantendo sob controle os gastos públicos, aprovando as reformas estruturais necessárias para o nosso país e, principalmente, no curto prazo, com relação à articulação política para adquirir as vacinas e realizar uma implementação de um plano de imunização eficaz para a população brasileira. Falando sobre a meta Selic e previsões para os juros no Brasil, vale lembrar que a última ata do Copom, que já foi no início de 2021, ela manteve a visão de que os choques inflacionários, mais para frente a gente vai falar sobre a inflação, mas ela manteve a versão que são choques temporários, então que apesar de se manterem em níveis mais pressionados mais persistentes do que anteriormente imaginado, o Copom, o comitê ainda considera que esses choques são temporários e, por sua vez, não alteraram a taxa Selic agora no início desse ano, mas interromperam o chamado forward guidance, que nada mais é que impedia o aumento de juros no curto prazo. Né? Além disso, a ata do Copom teve a informação de que alguns membros do comitê questionaram se ainda deveria ser mantido esse grau de estímulo monetário extraordinário no patamar que hoje se encontra, apesar de ser minoria. Essa sinalização já fez com que o mercado antecipasse o início do ciclo de aumento de juros. Muitos economistas já estão com estimativas que o início do aperto monetário se inicia já em março. Anteriormente era apenas o segundo semestre, a maioria das casas. E falando um pouco sobre o impacto no setor imobiliário, a gente ainda acredita que a taxa vai se manter, apesar do início de estímulo de recomposição do nível da taxa, o início do aperto monetário, ela ainda vai se manter em níveis muito menores do que os níveis históricos que tivemos na taxa de juros do Brasil, e isso deve continuar funcionando como uma mola propulsora de investimentos, tanto no mercado de FIIs como no mercado de ativos de tijolo, porque no mercado de ativos financeiros acaba gerando um retorno acima do CDI e são benéficos para fins de diversificação da carteira. Né? Então, a gente acredita que esse nível de taxa de juros ainda vai continuar contribuindo com essa dinâmica. Falando sobre
produção industrial, no próximo slide, por favor. A produção industrial nos 7 últimos meses do ano, após o início da pandemia, após aquele período mais drástico da pandemia, teve uma recuperação razoavelmente consistente. Então, encerrou novembro com uma alta acumulada de aproximadamente 40,7%, superando níveis pré-pandemia em mais de 2%. A expectativa é que com a vacinação da população pode contribuir para fortalecer a recuperação do setor e, assim, gerar aquele ciclo virtuoso de geração de renda e emprego. Com relação ao índice de confiança, eu já comentei anteriormente, de maneira geral, mas aqui falando um pouquinho mais específico da confiança empresarial, o próprio afrouxamento das medidas de isolamento fez com que, a partir do início de 2020, os índices começassem a ter de junho de 2020, os índices começassem a ter uma retomada, principalmente derivado do estímulo do consumo das famílias, decorrente da concessão do auxílio emergencial pelo governo. As expectativas começaram a ser bem positivas para o empresariado quanto aos rumos da economia, mas logo na virada do ano, com o recrudescimento dos números de casos e, consequentemente, também o fim desse estímulo do auxílio emergencial, os índices deram uma estagnada e os índices mais recentes até deram uma retraída, embora em menor escala. Aqui, mais uma vez, a aquisição de vacinas e implementação vai ser trivial para a recuperação desses índices e, consequentemente, a recuperação dos investimentos por parte dos agentes econômicos. Passando para o último slide aqui sobre macroeconomia, cenário de inflação, tivemos um fechamento de ano com números de inflação bem pressionados, IPCA fechou em 4,5%, acima do centro da meta de 4%, que sinalizou na ata o Banco Central como níveis mais persistentes do que anteriormente imaginado. O IGPM, por si só, teve uma variação acima de 23%. Lembrando aqui algo que a gente já comentou na última reunião trimestral, diferença substancial entre os índices decorrente da composição de cestas. Então, o IGPM possui componentes que são bem relevantes em termos de proporção do índice correlacionados ao dólar. Então, com a desvalorização cambial bem forte ao longo do ano de 2020, pressionou bastante o índice. E para os próximos anos, a gente acredita que essa simetria vai ser bem menor do que a que foi realizada em 2020. Tá? E, por último, os dados de emprego, CAGED sinalizando a criação de 356 mil vagas em dezembro de 2020. Então, no balanço do ano, foram gerados mais de 100 mil vagas, mais de 140 mil vagas de trabalhos formais, revertendo aquele drástico impacto negativo entre os meses de março e junho, causados pela pandemia, que foi ao redor de 1,5 milhão de vagas destruídas. A gente acredita aí que o setor formal fecha o ano com força, em consonância com os indicadores do IBGE, PIM, PMS e PMC. Passar a palavra agora para o Felipe Silidoni, que vai entrar falando sobre mais precisamente o mercado de FIIs. Obrigado, Leonardo. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela presença de todos. Vamos começar falando aqui do mercado de FIIs. Então, aqui no gráfico da esquerda, e falando um pouco mais sobre 2020, né? Foi um ano que teve um amadurecimento grande da indústria, mesmo com a pandemia. Então, fechamos o ano aí com 301 fundos negociados na B3 e 537 fundos registrados na CVM. É um crescimento grande, apesar de todas as intempéries aí que a gente passou no ano passado. E em volume de ofertas, a mesma coisa. Foram 25 bilhões em 75 ofertas contra 23 bilhões em 70 ofertas no ano de 2019. Tá? Então, isso daí mostra aí um crescimento muito grande
principalmente sendo ajudada aí pela redução da taxa de juros, que tornou o mercado de FIs mais aparente aí para os investidores que buscam diversificar os seus investimentos para poder recuperar aquela rentabilidade das suas carteiras pessoais que antes era conseguido com ativos de renda fixa puros. Pode passar, por favor? Aqui a gente fala um pouco sobre a relação, né, de cota patrimonial contra cota mercado. Então, quando a gente observa desde março de 20, fevereiro e março foi quando a gente teve a inversão dos valores do patrimônio líquido dos fundos imobiliários da B3 versus as suas cotas a mercado. Então, em março, a gente teve aquela queda bem expressiva, uma queda bem grande, que fez com que o valor de mercado dos ativos ficassem abaixo dos seus patrimônios líquidos, e essa relação se perpetuou até o final do ano passado. Tá? A gente ainda não tem o dado de dezembro, mas olhando aqui para dado de novembro, a gente ainda tem uma oportunidade para ser capturada pelos investidores de fundos imobiliários, e isso também até gerou um incentivo quando a gente pensou em fazer a terceira emissão, que era justamente poder aproveitar a oportunidade do mercado para entregar mais resultado para o investidor. Como o Leonardo comentou, o quarto trimestre do ano passado foi muito forte. A gente acabou tendo aí um outubro que foi um pouquinho prejudicial, mas novembro e dezembro vieram com força e fizeram com que o trimestre fechasse em 2,7%. Quando a gente olha para o gráfico da direita de volume negociado, isso também mostra a maturidade da indústria. Então, o volume chegou a quase 54 bilhões em 2020. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem as quebras, tanto em média mensal como média diário. Então, o ano acabou girando por volta de 4 bilhões por mês, mais ou menos, e por dia a gente chegou a bater aí, uma média de 216 milhões de reais. Então, isso mostra que o mercado está cada vez mais atraindo mais gente para ele. De números de investidores, como o Leonardo mesmo levantou, a gente já bateu aí 1,2 milhões de investidores, e quando a gente fala pela quebra deles, a gente mantém aí com boa parte das pessoas físicas. Essa pizza não tem mudado muito ao longo dos meses, elas continuam com uma representatividade muito grande da pessoa física, que torna aí o fundo imobiliário um veículo bem democrático de investimento, e isso daí é muito bom para todo mundo que está querendo ter algum tipo de rentabilidade extra. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da performance do fundo e da alocação. Aqui a gente separa por 4 grandes gráficos, a gente tem mostrado esses gráficos toda a reunião trimestral. Em cima a gente faz a comparação da rentabilidade do fundo versus CDI e o IFIX. Então, o fundo ele passou bem pela fase aguda da crise e agora ele está entregando aí bem mais do que o IFIX e mais do que o CDI. Quando a gente olha para a linha azul, azul intermediária, por assim dizer, não a azul mais escura, a gente tem essa queda aqui que foi feita em novembro, que foi justamente a integralização das cotas patrimoniais. Mas a nossa defesa para a gente ter feito essa oferta foi justamente que a gente ia conseguir alocar esses recursos rápido e ia conseguir entregar uma rentabilidade superior para o investidor, justamente por esse cenário de incertezas que geram as oportunidades para a gente. Então, quando você vê, dessa barrigadinha que você tem embaixo do CDI até o final do ano, a gente já recuperou os níveis pré-oferta, foram justamente em alocações muito bem feitas que a gente conseguiu efetuar no trimestre. No gráfico da direita em cima é o resultado distribuído para o investidor e o resultado gerado, né, pelo fundo. Então, a gente vem, se você pega desde março, a gente vem numa leva crescente de resultado. Então, a gente mantém uma estabilidade de rendimentos de 0,7, em algumas situações mais extraordinárias chegamos a bater 0,8, mas o resultado no último trimestre, como vocês podem ver, a gente tem 0,84, 0,70 e 0,86, que é bem acima da média do ano passado. Então, o que significa isso? A gente teve uma alocação bem feita,
tanto no meio do semestre passado, como até a utilização dos recursos da terceira oferta, e geraram bons resultados para a gente poder entregar um valor acima da média do mercado, né? Então, a gente está bem otimista aí com os próximos meses, dado que a gente tem conseguido entregar bons resultados. Embaixo à esquerda, estamos falando da evolução do valor da cota e o volume negociado. O fundo, ele sempre negociou com desconto frente ao seu patrimônio. Então, assim, a pessoa que compra hoje a cota, está comprando uma cota no mercado a um valor menor do que o seu patrimônio, então isso é um atrativo, né, para o investidor no final do dia. Hoje a cota patrimonial está aproximadamente 99 e pouco. Isso também considerando a oferta que a gente fez a 92 para os investidores. Então, mais uma vez falando que a gente conseguiu alocar bem os recursos dessa oferta. E um volume negociado de 1,5 a 2 milhões por dia, tá? A evolução do número de cotistas também tem sido bem interessante. Então, hoje a gente bateu aqui, em dezembro, 12.408 cotistas. Falando um pouco da alocação da carteira, então, a gente está aí, fechamos o ano com 95% de recursos em FIs, 2,1% em CRIs, que a gente vendeu para alocar em outros FIs no começo desse ano, e 2,3% em caixa. Então, hoje a gente já começa um movimento que a gente já tinha pré-crise de reciclar portfólio para entrar em novas oportunidades, o que acaba fazendo com que a gente acabe exercendo um bom ganho de capital. A gente teve aí, no último trimestre, uma movimentação relevante, assim, o giro de carteira foi grande, justamente porque a gente tinha ativos que estavam chegando nas suas fases de maturação, com o crescimento da indústria nesse período incerto, faz com que a gente consiga acessar ofertas de follow-on com descontos, que já geram resultados na cabeça, além da própria volatilidade do mercado secundário, que fez com que a gente conseguisse acessar bons investimentos com preços bem baratos. A gente termina aqui com um portfólio bem defensivo de CRIs, que a gente manteve desde a pandemia inteira e deve se manter para os próximos meses, e ainda assim procurando investimentos em fundos de tijolo para buscar um ganho de capital mais expressivo no futuro. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco da quebra da nossa exposição dos fundos, como é que a gente fechou em 2020. Então, o Iridium, que tem aí recorrentemente ficado na nossa primeira alocação, é um fundo que a gente sempre foi muito assertivo nas tomadas de decisão. Os investimentos na primária com desconto fazem com que a gente gire esse portfólio, realize ganho de capital e continue com a mesma alocação em cima desse fundo, entregando bons dividend yields. Uma surpresa muito boa que a gente teve, que a gente já imaginava, foi pegar os recursos da terceira oferta e alocar boa parte no XPCI, que a gente chegou a alocar aproximadamente 22 milhões com os recursos da terceira oferta, numa cota que estava bem mais barata antes de começar esse rally que ele teve no final do ano passado até o começo desse ano. Então, a gente comprou cota a 88, o fundo está com 95, mais ou menos, de precificação. Mauá, a gente segue com a posição grande que a gente tinha nele, é um fundo que tem entregado consistentes rendimentos, e se vocês acompanham mais os relatórios dos outros fundos, vocês vão conseguir ver que eles têm aí indicado melhoras nos rendimentos. Capitânia, a gente acabou entrando na oferta primária com um desconto bem interessante. ERBRL, a gente acabou aí entrando na oferta 400, quando a gente já tinha entrado na oferta 476, mas a gente acredita que, em uma questão de tempo, esse fundo, que, como ele é um debutante do mercado de varejo em termos de ofertas, em pouco tempo ele deve alcançar precificações de XPlog e VILG, por assim dizer. No mais, aqui a gente tem HBRH, que é um fundo que foi feito para institucionais, que é o fundo imobiliário da HBR, que é o braço de properties da Elbor, e é um fundo que tem entregado dividend yield de reloginho de 8% e tem como um dos inquilinos a sede do Mercado Livre. Então, é um fundo que a gente também acredita num grande potencial dele. Mas acho que no mais aqui, acho que essas são as maiores posições que a gente tem hoje. Pode passar. Quebrando um pouquinho mais, estratificando como é que a gente está
em termos de carteira. Consideramos que o portfólio está com 87%, 88% em renda, aproximadamente 10% em ganho de capital e 2,3% em caixa. Quando a gente olha para as classes de FIs, esse gráfico ele não tem mexido muito, a gente continua com a grande representatividade em fundos de CRIs. A gente tem os setores de logística e escritórios disputando a segunda colocação, mas isso tem variado de acordo com as ofertas. Às vezes surge um fundo de logística que a gente acaba entrando na primária ou acaba fazendo alguma compra, e o mesmo acontece com o fundo de escritório, tá? Renda urbana, a gente mantém uma percentual estável dos 12%. Desenvolvimento seria o TG, ativo real. Não sei se vocês conhecem muito esse fundo, mas ele é um fundo que ele é basicamente composto por desenvolvimentos de loteamentos. Muita gente imagina que esse fundo está muito mais atrelado a CRIs, mas quando você olha o portfólio da carteira, o grosso mesmo são em equities de loteamentos, que trazem rentabilidades bem expressivas, com um controle bem feito lá pelo time da Asset, que na nossa tese de investimento a gente foi visitar, fez uma due diligence bem extensa nos gestores. E, por último, o segmento de shoppings, que é basicamente um legado daquilo que a gente tem. A gente nunca aumentou a exposição em shopping de maneira expressiva na pandemia, e a gente diminuiu um pouco mais para poder dar espaço a outras oportunidades que a gente enxerga que são mais óbvias. Os meios de alocação, como eu comentei, um cenário de grande oscilação gera para a gente oportunidades no mercado secundário. Então, o mercado secundário tem trazido aí boas oportunidades para a gente. E, por outro lado, no mercado primário, a gente tem uma representatividade interessante nas ofertas 400, que muitas vezes são feitas com desconto. E nas 476, a gente acaba acessando algumas ofertas que não estão disponíveis para os investidores em geral. Pode passar. A gente mudou um pouco agora essa parte da watchlist que a gente tinha no trimestre passado, e que a gente passava cada uma das classes, até para ficar mais fácil para todo mundo entender e ter um mapa geral, ao invés de ficar bastante texto. A gente colocou aqui uma análise SWOT em cada um dos setores que a gente mais acompanha, tá? Então, começando aqui para o centro, um pouquinho à esquerda, a gente tem os fundos de CRIs em cima, que justamente por causa das garantias que os ativos têm, eles acabam segurando bastante possíveis defaults ou renegociações, e fazem com que os ativos mantenham os seus dividend yields e até as suas cotas patrimoniais no curto e no médio prazo. Vale dizer que uma análise de risco de crédito dos tomadores dos CRIs é essencial. Então, tanto o crédito high yield como high grade, você tem que analisar quem é a contraparte e, ainda assim, também analisar se é um CRI que ele é pulverizado, é um CRI corporativo. Por último, a gente acabou colocando um pouquinho mais à esquerda aqui, mas ainda assim muito pouco, justamente a pressão dos índices de inflação que a gente tem visto nos últimos meses. Isso daí faz com que esses fundos eles entreguem mais rendimentos para os investidores, no nosso caso aqui, mas, ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado para saber se essa pressão da inflação não vai estourar a corda na capacidade de pagamento dos devedores. Isso daí pode resultar em alguma possível inadimplência, e aí vai fazer, por consequência, a queda dos rendimentos entregues para os investidores finais. À direita, em cima, a gente tem os fundos de logística. A gente sempre considerou também uma classe defensiva, principalmente porque os ativos eles têm um valor bem estratégico para o inquilino. Então, quando o inquilino ele assume uma locação, é muito difícil, é bem mais difícil ele sair do que se ele tivesse alugado uma laje corporativa. Ele monta a malha logística dele justamente pensando nisso, e até em benefícios tributários em algumas regiões que a gente tem aqui no Brasil. Os fundos, principalmente por alguns movimentos de oferta, a um passado recente, chegaram a bater valores bem atrativos. Hoje a gente tem alguns fundos com um potencial grande de apreciação e alguns outros voltando a se reajustar em períodos pré-oferta, como no caso de LOG e VILG. Quando a gente desce aqui, a gente está falando de fundos de renda urbana, mas mais voltados para varejo, então são ativos com demanda inelástica. A maioria dos fundos que a gente vê aqui tem boa parte de contratos atípicos, e a gente tem começado a analisar e visto possibilidade de novos entrantes,
que justamente tem poucos ativos desse no mercado e seria interessante para todo mundo começar a ver mais desses ativos para investir. Do lado esquerdo, do outro lado, a gente tem lá os fundos de renda urbana, mas seriam os famosos fundos de agência. A gente não tem ali a gente não tem eles na carteira, apesar de eles terem contratos atípicos que fazem com que eles entreguem rendimentos consistentes, e até esses contratos atípicos terem sido testados judicialmente, eles funcionaram bem. Só que a continuidade do modelo de agência física cria para a gente uma incerteza para não alocar nesses ativos. No meio, a gente tem aqui os fundos de lajes, e a gente trabalha com 2 vetores que jogam a favor e contra esse segmento, e até por isso que a gente sempre diz que é muito importante olhar o ativo embaixo do fundo, para saber se esse ativo ele vai estar bem posicionado. Então, do lado esquerdo, toda a questão da política de home office, como ela tem se desdobrado, a gente já tem visto uma série de pedidos de resilição de contrato, de entrega de unidades em regiões que não são tão centrais, apesar de serem ativos extremamente de alta qualidade. A gente deixa aqui uma pergunta se no futuro eles não vão ser elefantes brancos em virtude do desdobramento da política do home office. Do lado direito, que a gente coloca como oportunidade, tem muito ativo que está aí no mercado abaixo do seu custo de reposição, e a gente tem algumas teses que a gente tem acompanhado, que são teses de turnaround em cima de ativos que, por sua vez, não são ativos de alta qualidade, mas são ativos muito bem localizados em regiões centrais, que podem acabar por passar por retrofits e reposicionamentos que conseguem ganhar mais pedidos do que aqueles ativos que são de maior qualidade em regiões não tão centrais, o que acaba trazendo para a gente aquela máxima de real estate que é localização, localização e localização. Embaixo, a gente coloca aqui os fundos de shopping. Então, apesar de a gente ter visto aquele otimismo com o arrefecimento da crise sanitária e os shoppings voltados a operar em horários bem parecidos ou até horários normais de funcionamento, agora a segunda onda fez com que eles voltassem para horários reduzidos ou até fechassem. Então, isso traz para a gente uma expectativa de maior longo prazo para a recuperação desse segmento. A gente viu também muita negociação com lojista, descontos de 50%, 60% do valor de locação no meio da fase aguda da crise, que no final do ano chegaram justamente a valores bem próximos a zero, e até por isso, somado ao mês de dezembro, esses fundos entregaram um dividend yield mais relevante do que os outros meses. Mas, assim, ainda assim, enquanto a gente não tiver uma vacinação em massa, a gente está um pouco receoso e não sabe dizer se é uma oportunidade de compra ou uma ameaça para cima desses ativos. Embaixo à esquerda, a gente coloca aqui os fundos de hotel, que são poucos fundos que a gente tem na indústria, mas a gente acaba deixando eles aqui muito mais como uma descrição daquilo que a gente está vendo. Então, a gente não tem esses ativos hoje no portfólio. Então, pela dependência do fluxo de turistas, tanto em lazer e trabalho, ou os contratos das companhias aéreas, porque muito hotel fecha a parceria com companhia aérea para a tripulação dormir no hotel. Isso está sendo muito prejudicado por causa da pandemia, e inclusive a dependência de fluxo de eventos, que fazem com que o resultado desses hotéis seja negativo. Tem muito hotel que tem um espaço grande de eventos que ele está sendo inutilizado e que gera custo e não resultado. Pode passar? Aqui falando um pouco das nossas perspectivas agora, então, do XP Selection no final, o que a gente está imaginando para os próximos 6 meses e dos 6 meses em diante. Então, pegando um apanhado de tudo aquilo que a gente falou, a gente conseguiu no último trimestre realizar bons resultados em cima de alocações bem feitas em meados de 2020. A gente conseguiu se utilizar da oscilação de mercado que eu comentei, e até deixo essa frase aqui, que estamos observando um crescimento robusto numa indústria de FIs em um cenário incerto. Então, o que isso significa? A gente está vendo sucessivos follow-ons e IPOs no mercado crescendo, mas, ao mesmo tempo, com um mercado secundário muito oscilante. Isso faz com que isso crie oportunidades
seja em operações de follow-on com desconto, seja a gente não entrando nas operações de IPO e comprando no mercado secundário o preço abaixo, porque isso tem acontecido bastante, inclusive até novas teses que têm sido oferecidas para os investidores, dado esse amadurecimento do mercado. A gente tem visto aí fundos de tese de agro e até fundos de multifamily que estão debutando aí, disputando o capital dos investidores. Então, assim, para fechar, a gente está de olho nessas novas teses, mas a gente continua olhando basicamente para os nossos fundos de CRI como estratégia defensiva e âncora do portfólio, e mantendo os fundos de logística e lajes corporativas bem próximos como oportunidades de ganho de capital. Nos 6 meses em diante, a gente está imaginando que depois que essa crise e a vacinação traga bons resultados e boas perspectivas de retomada da economia e redução do distanciamento social, a gente está dando bastante crédito para a indústria de shoppings. Então, provavelmente lá para o meio do ano, começo do semestre que vem, esses ativos devem voltar a ficar atrativos e serem objetos de investimento do fundo. E, além disso, passando por um rebalanceamento tanto dos FIs de CRIs, dado que a gente está se aproximando de um possível aumento da curva de juros, então a gente deveria trocar os CRIs que estão mais atrelados a IGPM e IPCA e começar a colocar em ativos mais indexados ao CDI. Bom, gente, eu acho que é isso. Queria agradecer a presença de todos e acho que agora a gente vai para as perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie o espaço de Q&A. Acredito que a gente já tenha 3 perguntas ali, Felipe. Sim. Dariane, isso. Eu tô dando uma olhada aqui, então a primeira pergunta está falando a respeito da distribuição de rendimentos na faixa de 0,7. A gente não pode prometer nada para o investidor, né? A gente não, na realidade, a gente não pode, mas os resultados eles têm sido bem interessantes e assim a gente acredita que, como a gente passou na apresentação, esses resultados eles vão continuar a existir justamente por esse momento de crescimento da indústria em momento de incerteza. Então, imagina que a gente tem mais operações surgindo e mais oportunidades surgindo, e muitas vezes essas oportunidades elas podem até estar subprecificadas, possibilitando a gente um investimento com o dividend yield otimizado e com possível ganho de capital. Então, acho que essa é uma resposta que eu diria que a gente não estamos prometendo nada para o investidor, até porque a gente não pode, mas a gente está bem otimista com o resultado do XPSF. A segunda pergunta que a gente tem aqui a respeito de aluguéis de cotas de FIs, hoje a gente entende que isso no futuro pode ser um acréscimo de resultado, tá? Todavia, a gente tem uma série de questões operacionais e regulatórias a respeito da utilização, tanto de até doação, a possível doação, como a gente tomar emprestado esses ativos. Então, a gente está estudando essa nova frente, é algo que vai trazer para o mercado mais liquidez e vai chamar mais atenção dos investidores, mas, ao mesmo tempo, a gente está esperando alguns posicionamentos mais claros do regulador em como é que a gente atua dessa forma, e ainda assim o mercado, por ele estar começando, ele tem muito pouca liquidez. A gente recebe relatórios de fluxo de operações de aluguel e é um volume muito pequeno. Então, a gente por enquanto, estamos observando, temos vontade de fazer, mas, por enquanto, a gente ainda não está fazendo. A última pergunta. Atualmente, essa questão das despesas com imposto de renda sobre o ganho de capital é algo que a gente tem visto aí até outras casas acionarem escritórios de advocacia para brigar pela restituição desses impostos. A gente soltou no último relatório de janeiro que a gente já recolheu, acho que mais de 4 milhões em imposto de renda. E lembrando um pouco do histórico, esse imposto ele acabou se tornando devido lá atrás, quando foi feita uma consulta
na CVM, que acabou, da CVM não, na Receita, que acabou dizendo que era obrigatório, e desde então a gente tem visto uma série de discussões a respeito desse tema, que a gente também está analisando, assim como o caso do aluguel, e a gente está discutindo internamente como é que a gente vai prosseguir. Então, existem algumas estratégias jurídicas que outras casas estão tomando, e nesse exato momento a gente tem analisado quais são os resultados delas para escolher qual é aquela mais vencedora, porque hoje não tem uma única solução, um único roteiro jurídico para tentar recuperar esses recursos. Uma outra coisa que a gente tem buscado fazer justamente para mitigar esses gastos é a otimização na linha de rendimentos. Quanto mais a gente otimizar a linha de rendimentos de FIs, mais a gente vai depender do ganho de capital para entregar o resultado para o investidor. E isso faz com que a gente acabe pagando menos imposto sobre o ganho de capital. Senhoras e senhores, a apresentação trimestral de resultados do XP Selection, fundo de fundos de investimento imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e será publicada no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e também pelo site do fundo www.xpasset.com.br/XPSF. Agradecemos a participação de todos.